Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu vim fazer um vídeo sobre por que da culpa da gente se priorizar. O que acontece no nosso sistema quando a gente está se priorizando, indo para o campo mais saudável, indo para o campo energético mais neutro, mais conectado com o amor. E essa família vem com esse peso de contra, esse peso da insatisfação de você estar se cuidando. Eu queria discutir um pouquinho sobre essa culpa. Essa culpa pode vir quando você age dentro da casa de uma maneira boa, alguma coisinha que você faz ali que já denota que você está mais saudável, ou quando você já está fora do clã ali, mas você está fazendo terapia, está fazendo ginástica, está comprando roupa, está num trabalho melhor, que você não está sendo abusada pelo chefe. Então, por que essa energia vem? E eu acredito que isso é do campo do trauma e eu vou explicar um pouquinho hoje para vocês 3 pontos disso. O primeiro é que culturalmente, todo o desafio da família, uma família que eu estou falando aqui, pai, mãe e o filho ou a criança é culpabilizado e responsabilizado, tá? Geralmente quando tem alguma questão de fora, socialmente, as pessoas vão condenar a criança ou o filho, né? Quando ele está adulto, então as pessoas vão condenar o filho. Dificilmente vão olhar para essa dinâmica e vão falar assim: pode ser que o pai e a mãe sejam responsáveis por alguma coisa aí. Dificilmente. Se o filho está com uma doença mental, é ele que foi o culpado, é o responsabilizado por isso, os pais estão sofrendo por conta daquela doença mental. Se o filho foi embora, tem pouco contato mínimo é o filho que é o problema. E o grave é que isso acontece quando é criança, né? Então, quem trabalhou assim em clínica, como eu, trabalhou muito tempo, sabe que o problema ali é visto como da criança. Então, a criança que é teimosa, a criança que é agressiva, a criança que é inconsistente, a criança que não quer estudar, dificilmente, socialmente, é olhado para o contexto. Então, essa intervenção é mais no campo terapêutico, quando a gente tem um terapeuta ali que sabe lidar com essa dinâmica bem. Beleza. E aí eu vou ler um textinho da Cherry, que eu achei muito interessante. Para quem não sabe, eu estudo bastante os textos da Cherry Campbell, que tem no Facebook. Ela tem uma página assim grande e ela tem textos muito bons. Então ela diz assim: como parte da recuperação, é aconselhado que a filha de uma família disfuncional ou filho fique um tempo sozinho, para conseguir focar em si mesmo e satisfazer as suas necessidades. O que é esse sozinho? É aquele desconhecido que quando a gente está se separando da família, a gente fica muito angustiado. E pode ser um solitário fisicamente mesmo, onde você teve que romper com amigos, com os parentes que você gostava, alguns tios que não sabiam um pouco da dinâmica, sabia que você estava um pouco ferida, mas você não pode ter contato porque eles compactuam todos, né? Localização, às vezes, é bem comum as vítimas se mudarem de lugar, de locais longe da família para tentar aí uma distância, e aí a pessoa fica sozinha. Então, esse tempo de recolhimento é muito importante, porque é no recolhimento que a gente vai conseguir restaurar e reconstruir o que estava acontecendo, elaborar mesmo, um processo de elaboração mesmo que a gente vai conseguir elaborando ali com a família. E esse processo do sozinho, ele vai abrir campo para algumas coisas que você não estava percebendo, e também essa satisfação das necessidades. Quando a gente chega na satisfação das necessidades, é aí que o bicho pega. Porque energeticamente tem um peso contra. E é sobre esse peso contra que eu gostaria de falar com vocês. Um fato importante. Há toda uma condenação, desde que você é pequena, a o processo do indivíduo e do indivíduo que precisa de algo. Então, é muito comum as famílias, né, as mães, os pais, retirarem de você coisas que você precisa. Porque você tem que caminhar na dinâmica da família. Né? Então, você tem que ser codependente também, você tem que atender as necessidades dos pais, você tem que ouvir as emoções deles. Então, quando você começa a se priorizar,
dá aquela impressão, a sensação e até pensamentos que isso é errado, isso não está certo. Você está sendo egoísta, né? A frase "você está sendo egoísta" é muito falada quando você é vítima de um lar disfuncional, sobrevivente, porque você está fazendo energeticamente uma coisa contra o que eles estão querendo, né? Então, todas as ações de priorizar, elas vêm com muita culpa. E aí vem na forma pensamento mesmo, né? Pensamentos assim de condenação, você está fazendo errado, isso não está certo, isso não está bom. Começa a vir esses pensamentos de condenação para você. E aí, quanto mais você vai seguindo, você vai sentindo a energia, tipo assim, arrastada, né? Aí, será que eu vou? Então, vamos supor, se o seu sonho foi sempre dançar, sua família tinha condições de botar você numa aula de dança, não conseguiram, né? Eles não queriam. E aí você resolve aprender dança. Energeticamente vem um peso que você está indo contra ali o não saudável. Você está procurando um caminho saudável. Então, isso é carregado de culpa. Então, a gente pode ver que até é um ponto bom, né? Porque se está carregado de muita culpa, de muito medo, é que é o caminho para você seguir nesse sentido. E a gente até estranha, né? Pessoas que cuidam muito de si, pessoas que fazem coisas para si. E a gente fala assim, nossa, mas não precisava estar ajudando a família está assim. A gente acaba tendo esse repertório. E uma terceira coisa importante é do campo do trauma, que eu venho estudando já há algum tempo, mas agora eu estou estudando especificamente esse trauma em famílias disfuncionais, né? Esse trauma da criança. E é muito comum quando a criança é pequenininha e ela começa a ver que ela tem uma necessidade, vai ao encontro dessa necessidade. Vamos falar um exemplo simples. A criança percebe, ela foi para a escolinha e gostou de escrever ou desenhar na escolinha. Aí ela chega em casa, pega o primeiro papel e caneta que ela vê e começa a desenhar o que ela aprendeu. Aí a família condena aquilo. Não, isso é besteira, você não tem que fazer isso. Vai ajudar sua mãe, você devia estar trabalhando, coisas assim, né? Então, essa primeira necessidade é cortada. E o que acontece do lado de lá? Há a dinâmica do mau humor, há a dinâmica da culpabilização, né? O xingamento, o corte ali, a intenção de que você não deveria estar fazendo aquilo. É muito comum dinâmicas que tem o pai, alcoólatra, o pai sair para beber, porque se irritou com a criança, foi a criança que fez alguma coisa. Ou então a criança provocou uma ira da mãe, que a ira da mãe provocou a ira do pai, e aí ele saiu para beber. Então a criança é muito responsabilizada. A gente é meio treinado para ser responsável pelas emoções das outras pessoas. Então é muito comum quem é vítima querer que fique tudo bem. Eu queria que ficasse tudo bem, um ambiente apaziguador, um ambiente, sabe, assim, tudo muito calmo. Ela tem pavor. E por que ela tem esse pavor? É do nada? Não. É porque é a origem do clima de tensão e o ciclo da violência, né? Começa com esse mau humor, essa emoção, aí a mãe começa, sei lá, a errar algumas coisas dentro de casa, o pai, aí começa o processo de irritação, aí do processo de irritação começa uma confusão, e aí da confusão, né, se conclui o ciclo ali de agressividade. Então a criança já sabe. E essas memórias, como são feitas muito cedo, aí a gente já fica alarmado. Então, na verdade, quando você está fazendo alguma coisa para si, você está entrando em alarme. Só que como esse processo é muito inconsciente, você não está sabendo disso que você está entrando em alarme, né? Porque é difícil a gente pensar nesse caminho todo sozinho. Então, por isso que vem a culpa. Aí vem um alarme assim, não faça, que algo ruim vai acontecer. Mas esse algo ruim que vai acontecer é dentro da família, dentro da disfunção, dentro dos mecanismos lá que eles criaram para sobreviver da maneira deles. Eles entenderam o caminho? Então, recapitulando, a gente tem o caminho cultural, então a gente está ferindo essa dinâmica cultural que diz que toda a responsabilidade da família não está bem, é geralmente do filho ou da criança. Depois a gente tem essa culpabilização interna, que é o medo interno, que a gente começa a carregar e não ter certeza se está certo se priorizar. E aí depois vem a perspectiva do trauma, né?
Ou seja, eu sou responsável pelas emoções dos outros, e aí minha mãe não tá bem, e aí eu tô fazendo uma coisa para mim e a mãe não tá bem, e aí vai gerar um ciclo, vai gerar uma reação muito forte. Essa reação da família é muito desproporcional ao que a criança se propôs. E com o tempo, essa criança vai perdendo a autonomia. Ela vai perdendo o prazer pela descoberta, o prazer pelo novo. Ela vai se sentindo impedida. Então, ela só... O que ela começa a fazer? Ela só vai lá e cumpre aquele papel já planejadinho para ela. Então, ela vai ficando triste, ela vai ficando deprimida. E é muito comum levar essas crenças, essas dores, esses sentimentos para a vida adulta, tá bom? Então, espero que tenha ficado bem explicadinho para você. Um super beijo e a gente se vê. Tchau!